Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ao minuto. Rússia lança ameaças. É cedo para voltar aqui. A invasão russa na Ucrânia entrou esta quinta-feira no 50º dia, numa altura que os russos continuam a intensificar a sua presença no leste da Ucrânia e nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. Os ucranianos continuam a negar relatos russos de uma tomada do porto de Mariupol, afirmando que a batalha continua na cidade. No plano diplomático, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, juntou-se ao presidente norte-americano, Joe Biden, na classificação das ações das tropas russas em Bucha e noutros subúrbios de Kyiv como genocídio, apesar de ele próprio não usar a palavra. Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a invasão fez mais de 4,7 milhões de refugiados, com a grande maioria a fugir para a Polônia. Acompanhe aqui ao minuto os mais recentes desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia. 15 horas. Boa tarde. Terminamos aqui a nossa cobertura ao minuto dos acontecimentos na Ucrânia. Pode continuar a seguir a nossa cobertura até ao final do dia aqui. Até já. 14 horas e 52. Mais de 4,7 milhões fugiram do país em 50 dias de conflito. Mais de 4,7 milhões de ucranianos fugiram do seu país desde a invasão pela Rússia, há 50 dias, dos quais cerca de 60% foram para a Polônia, anunciou hoje o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, ACNUR. 14 horas e 41. Reino Unido recebeu 16.400 refugiados. ONU alerta para riscos. Cerca de 16.400 refugiados ucranianos chegaram ao Reino Unido após a concessão do visto obrigatório. Segundo dados preliminares divulgados hoje pelo governo britânico, hoje alertado pela ONU para o risco existente para mulheres e crianças. 14 horas e 35. Putin culpa o UE de desestabilizar o mercado da energia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou hoje a União Europeia, UE, de desestabilizar o mercado da energia e provocar aumentos de preços com o debate sobre o embargo ao petróleo e gás russo, quando não tem fornecedor alternativo. 14 horas e 31. Russos estarão a usar equipamento usado. O Ministério da Defesa ucraniano afirmou que os russos estão a usar equipamento de proteção individual usado e gasto, demonstrando uma possível falta de armamento. A Sky News avisa que não conseguiu verificar a veracidade das alegações. https://t.co/pynd 6x1picture.twitter.com Zuriplice. Defense Intelligence of Ukraine. @d_Ukraine, April 14, 2022 14 horas e 15. Encontro entre Putin e Zelensky depende de acordo escrito. O Kremlin afirmou esta quinta-feira que uma reunião entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky está cada vez mais próxima. Citado pelo The Guardian, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que Putin nunca pôs de parte uma reunião com o homólogo ucraniano, e que a única condição para existir o encontro é um documento assinado por ambos. O presidente nunca recusou tal reunião, mas as condições apropriadas devem ser preparadas, nomeadamente o texto do documento, disse Peskov. 13 horas e 45. Controlado incêndio no navio que lidera a frota do Mar Negro. A Rússia anunciou hoje que o incêndio e as explosões no cruzador Moskva foram controlados, depois de a Ucrânia ter reivindicado o ataque contra o navio russo que lidera a frota do Mar Negro. O chefe da administração militar regional de Odessa, Maxim Marchenko, disse na quarta-feira à noite que as forças ucranianas atingiram o navio de guerra russo com mísseis Neptuno causando danos graves. 13 horas e 39. Rússia acusa a Ucrânia de atacar edifícios residenciais em Bryansk. Rússia acusou a Ucrânia de estar por detrás de um ataque a edifícios residenciais na vila de Klimovo, em Bryansk. Esta quinta-feira, avançou a agência russa TASS. Segundo o mesmo meio de comunicação, 7 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida e uma criança. 12 horas e 54. Russos alegam ataque em posto fronteiriço com morteiro pela Ucrânia. Um posto fronteiriço na região russa de Bryansk, a norte da Ucrânia, terá sido atingido com morteiros provenientes da Ucrânia, alega esta quinta-feira o Serviço de Inteligência Russo, FSB. A Ucrânia reagiu à notícia através do conselheiro do Ministério do Interior, Anton Erashenko, que disse no Telegram, citado pela Reuters, que algo caiu e pegou fogo numa base militar. 12 horas e 46. Militares portugueses partem na sexta-feira para a Romênia. Uma força de 221 militares portugueses parte na sexta-feira para a Romênia para
participar numa missão de dissuasão da NATO, no contexto de guerra na Ucrânia, numa cerimônia que contará com a presença do presidente da República. 12h33. Parceiros do governo alemão querem envio de armas pesadas. Os dois parceiros minoritários do governo de coligação da Alemanha, verdes e liberais, têm aumentado a pressão sobre o chanceler, o social-democrata Olaf Scholz, para enviar armas pesadas para a Ucrânia de forma a combater a agressão russa. 12h18. Trump considera que tropas russas cometeram genocídio. O antigo presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a comentar a guerra na Ucrânia, considerando esta quinta-feira que os incidentes em Bucha e em outras regiões no país pelas tropas russas são ações de genocídio, ecoando o que já foi dito pelo presidente Joe Biden. É tão triste de ver. O que está a acontecer na Ucrânia é genocídio, afirmou o ex-líder republicano, cuja relação próxima com Vladimir Putin e o Kremlin durante o seu mandato foi muito criticada, tanto internamente, como na União Europeia e restantes aliados. Trump fez o comentário em entrevista à televisão conservadora Fox News, um canal cujo principal comentador, Tucker Carlson, um dos mais vistos nos Estados Unidos, tem defendido a posição de Vladimir Putin e questionado o apoio dado à Ucrânia. Former hashtag US President Donald Trump called the events em hashtag Ucrânia Genocide. Picture.twitter.com ou AP5BW7WJ, nesta, @nesta_TV, April 14, 2022 12h03. Autarca de Dnipro queixa-se da demora dos Estados Unidos em enviar mais armas. O autarca de Dnipro reafirmou os pedidos de mais armamento feitos pela Ucrânia, agradecendo ao presidente norte-americano, Joe Biden, pelas armas enviadas até hoje, mas lamentando a demora. Em entrevista à Sky News, Boris Filatov realçou as várias semanas que as armas demoram a chegar à linha da frente. Dnipro fica a cerca de 190 quilômetros a noroeste de Mariupol, e que o novo pacote de armas enviado pelos Estados Unidos chega tarde. 11h53. Negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. Mikhailo Podolyak, conselheiro presidencial ucraniano, revelou esta quinta-feira que as negociações para um possível cessar-fogo e acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão em andamento. No entanto, continuam sem chegar a um consenso quanto ao número de países que atuariam como garantia de segurança para a Ucrânia. 11h37. Pelo menos 197 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia, desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. A 24 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da Ucrânia dá conta de 197 crianças mortas e outras 350 feridas. Segundo dados revelados esta quinta-feira, o maior número de vítimas foi registrado na região de Donetsk, 115, seguindo-se a região de Kyiv, 105, Kharkiv, 81, Chernihiv, 54, Mykolaiv, 40, Kherson, 38, Lugansk, 36, Zaporizhzhia, 23, a cidade de Kyiv, 16, Sumy, 16 e, por fim, Zitomir, 15. 11h26. Cara de Putin usada para papel higiênico. O pivô da CNN Jake Tapper dá conta de uma forma de protesto interessante na Ucrânia. Num supermercado de Lviv, a cara do presidente russo, Vladimir Putin, foi posta à venda, sob a forma de rolos de papel higiênico. Wide variety of Putin themed toilet paper for sale in downtown Lviv gift shop. Picture.twitter.com, QP6FECAVL0, Jake Tapper, @JaqueTapper, April 13, 2022 11h15. Rússia abre processos contra a alegada tortura a soldados russos. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou, esta quinta-feira, que vai avançar com processos criminais contra a alegada tortura de militares russos por soldados ucranianos, avança a agência de notícias Reuters. Em causa, diz a Rússia, está a detenção ilegal de soldados russos nas regiões de Zaporizhzhia e Mykolaiv. 10h52. Rússia diz que outros 134 militares ucranianos se renderam em Mariupol. A Rússia afirmou hoje que mais 134 combatentes se renderam na noite de quarta-feira em Mariupol, aumentando para 1.160 o número de militares ucranianos que voluntariamente depuseram as armas naquela cidade. Segundo o Ministério da Defesa russo. 10h43. Imagem de Nossa Senhora de Fátima destruída em ataque na Ucrânia. Soldados russos invadiram, profanaram e saquearam o seminário da Igreja Católica em Vorzeu, uma pequena cidade na região de Kiev, na Ucrânia, e entre os objetos destruídos
está uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e um cálice que São João Paulo II utilizou e ofereceu à Igreja ucraniana, após a visita apostólica ao país em 2001. As informações foram reveladas em comunicado pela Fundação AIS. 10 horas e 38.